Chegamos, bom contar com a sua companhia, daqui pra frente é comigo. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite na área. Informação e prestação de serviços. Quinta-feira já, hein, meu senhor, minha senhora. A impressão a semana passou voando, hein? Me conta, pré-sextou. Imagens ao vivo agora de Ubatuba, lá no litoral norte. Um mergulho nessa noite gostosa. Por lá, manda sua mensagem pra cá, o nosso número é o 99716-8021. Que marasmo na praia, hein? Ninguém, uma deserta. O nosso conteúdo é multiplataforma, estamos também na internet, conectados para o planeta inteiro. É só acessar bandvale.com. Somos o maior grupo de comunicação da nossa região. Imagens agora ao vivo de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Faz 18 graus na cidade neste momento. Em frente. Percebeu que pesou no bolso, está pagando mais caro nas taxas de manutenção. O preço médio aqui em São Paulo subiu R$ 120. Para Renata, as contas ficaram mais caras. Ela tem 2 apartamentos, um em São José dos Campos e outro na capital. O reajuste no valor dos condomínios pesou no bolso. O aumento é necessário desde que ele seja justo, né? Acho que nada é exorbitante, mas também que precisa ter, né? Tudo aumenta, salário, as contas, então eu acho necessário sim. E aí por isso que existe a importância da previsão orçamentária desse ano, para se basear o aumento do condomínio. Morar em condomínios ficou mais caro nos últimos anos. Em 2022, a média da taxa condominial era de R$ 395,77 aqui no Sudeste. Em 2025, a média subiu e foi para R$ 516,84, uma alta de R$ 122,07. O aumento representa a revisão de contratos de serviços como limpeza, portaria e manutenção, além de reforço no fundo de reservas para evitar repasses abruptos. Neste condomínio, que fica aqui na zona oeste da cidade de São José dos Campos, no ano passado não houve nenhum reajuste na taxa do condomínio. Agora, para este ano de 2026, o aumento ficará em torno de 10%. A Kátia é a síndica do condomínio. Além deste, ela também é responsável por outros 2. Para ela, o desafio é não deixar o caixa no vermelho. Condomínio com muitas áreas de lazer, um condomínio considerado clube, não tem como eu ter um condomínio baixo, porque eu tenho muita manutenção para fazer. A mão de obra aumentou muito, o material aumentou muito, a mão de obra terceirizada tem um dissídio em janeiro, então tudo isso impacta também o aumento da luz, o aumento da água, isso vai impactando na vida da gente. Então a gente tem que trazer o condomínio para a sua realidade. De acordo com esse advogado, os moradores precisam acompanhar a prestação de serviços do condomínio. Ele ainda afirma que a previsão orçamentária é fundamental para que os moradores entendam para onde o dinheiro está indo. É importante que esses reajustes eles venham acompanhados sempre de uma previsão orçamentária correta. Então você vai saber item a item o que está sendo colocado ali e o valor a mais disso. Sem isso, o reajuste pode ser considerado abusivo, né? Você não pode aplicar apenas por aplicar. É importante que tenha essa justificativa pelo síndico. Atualmente, muitos dos condomínios trabalham com pastas digitais. Então você consegue verificar nessas pastas aquele alinhamento das despesas e das receitas. E nisso verificar se está tendo ali um superávit ou um déficit mensal dentro do condomínio, né? Hoje, a mãe da menina que teria sido vítima de um estupro coletivo em São José dos Campos entrou com um pedido de medida protetiva para a filha. Segundo a denúncia, a menina de 12 anos teria sido violentada por pelo menos 6 pessoas. Nas imagens, o estado em que a vítima, desacordada, foi deixada em um banco na Praça do Galo Branco, em São José dos Campos. No final do mês passado, a menina, de 12 anos, estava nesta pista de skate quando foi abordada por uma pessoa que ofereceu bebida alcoólica para ela. Quando a vítima ficou alcoolizada, o suspeito levou a menina até uma casa que fica perto da praça. Lá, a vítima teria sido estuprada por pelo menos 6 pessoas. Os suspeitos gravaram os abusos
abusos e postaram os vídeos na internet. Segundo a polícia, em um dos registros, a menina estava desacordada e com os seios à mostra. O caso, considerado estupro coletivo, é investigado pela Polícia Civil. Este advogado explica que os suspeitos podem responder por uma série de crimes. Neste caso, que é um estupro coletivo, o Código Penal prevê aumento de pena para este caso específico. E no caso de a vítima ter sido embriagada antes, isso é uma circunstância que não está prevista expressamente, né, nesses crimes sexuais, mas é uma circunstância prevista no Código Penal, registrar, filmar, fornecer imagens com cenas de sexo vitimando menores. Isso foi previsto há poucos anos atrás no Código Penal, também dentre os crimes sexuais. Então é um crime grave. A mãe da adolescente só teve conhecimento do crime 15 dias depois, quando recebeu os vídeos publicados em redes sociais que registravam os abusos cometidos contra a filha. Diante das imagens, ela veio até a Delegacia de Defesa da Mulher em São José dos Campos na segunda-feira para registrar a ocorrência. E hoje, mãe e filha retornaram a essa delegacia para a concessão de medidas protetivas contra os suspeitos de participação no crime. Esta advogada explica que no Brasil existem muitas leis que garantem a proteção da mulher, mas é preciso fiscalizar o cumprimento delas. Hoje nós temos leis importantes que elas foram se desenvolvendo conforme a necessidade, conforme esse ambiente que nós estamos vivenciando, mas o mais importante é que essas leis precisam ser fiscalizadas e aplicadas regularmente. Porém, a maioria das mulheres tem medo de denunciar, de chegar até uma rede de apoio ou de uma mudança cultural, de repúdio da família. Então, por isso essas leis hoje em dia elas não são tão efetivas na prática. Nos 2 primeiros meses deste ano, 132 casos de estupros foram registrados na nossa região. O número é menor ao registrado no primeiro bimestre de 2025, quando 155 vítimas foram registradas. Este ano, São José dos Campos teve 32 casos de estupro, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Como mulher, eu lamento profundamente que tantas de nós ainda vivam com medo dentro de casa, nas ruas, no trabalho, relacionamentos, que deveriam oferecer proteção e respeito. Acerca da violência contra essa jovem de 12 anos, talvez as punições sejam brandas em face dos menores, mas nós temos maiores envolvidos também. No mês passado, um estupro coletivo envolvendo uma adolescente de 17 anos no Rio de Janeiro ganhou uma enorme repercussão. 5 pessoas respondem pelo crime, uma delas um adolescente e os outros com idade entre 18 e 19 anos. Em São Sebastião, no litoral norte, durante a sessão de ontem na Câmara, a vereadora Henriana Lacerda, do Republicanos, disse que entrou com uma medida protetiva contra ataques que teria sido vítima nas redes sociais. Segundo a parlamentar, ela foi alvo de ofensas e ameaças que configuram violência de gênero. Por nota, Henriana disse que o caso tramita em segredo de justiça, mas que as medidas legais já foram solicitadas. Hoje, o presidente Lula sancionou 3 projetos de lei que fortalecem o combate à violência contra a mulher. Entre eles, a autorização do uso imediato de tornozeleira eletrônica em agressores que respondem por violência doméstica em casos que coloquem em risco a vida de mulheres e crianças. Atualmente, a Lei Maria da Penha autoriza o monitoramento, mas como opção. O projeto sancionado hoje também aumenta a pena de agressores em casos de descumprimento de medidas protetivas. Mais de 60 quilos de drogas foram apreendidos pela polícia durante uma operação na Carvalho Pinto. Durante buscas, as equipes encontraram cerca de 50 quilos de maconha e 11 quilos de cocaína no porta-malas de um carro. O motorista informou que pegou a droga na zona norte de São Paulo e iria levar até Ubatuba, no litoral norte. O homem receberia R$7 mil pela entrega. O volume de drogas estava avaliado em R$500 mil. O motorista foi preso. E a chamada lista suja, que reúne empregadores envolvidos em denúncias de funcionários submetidos a condições análogas à escravidão, foi atualizada pelo Ministério do Trabalho. Entre os 169 empregadores que constam nesta lista, 4 são da nossa região. Denúncias foram registradas em Igaratá, São José dos Campos, São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte. Cerca de 21 pessoas eram submetidas a situações irregulares de trabalho.
Em Ubatuba, por exemplo, um restaurante foi alvo de denúncia. Em São Sebastião, 11 pessoas trabalhavam em um sítio em condições análogas à escravidão. Olha, a modernização do transporte público de São José dos Campos ganhou um novo capítulo não muito bom. A entrega dos ônibus elétricos, aguardada por quem depende do sistema todos os dias, foi adiada. A previsão agora é que a frota completa passe a circular só no ano que vem. Nas ruas, a expectativa pela chegada dos ônibus elétricos é grande, mas essa espera foi adiada. A entrega dos novos veículos vai ficar somente para o ano que vem. Quem utiliza o transporte coletivo público todos os dias estava ansioso para ver a frota completa na cidade, o que só deve ocorrer em fevereiro do ano que vem. O povo estava até feliz que ia chegar esses ônibus, né, para poder colocar para a rua, para poder a gente ficar mais confortável. Colocaram os ônibus elétricos, mas ele anda numa parte da cidade, do Linha Verde, que quase não pega gente. Ele anda mais vazio do que com gente no dentro. Tá ruim, tá triste a situação, realmente. Pra gente que pega ônibus, eu mesmo que moro em Interlagos, venho aqui pro Aquários, eu tenho que pegar 2, 3 ônibus às vezes, e é difícil a locomoção, às vezes atrasa, às vezes demora, às vezes não tem ônibus, quebra, é ruim. A prefeitura informou que os fatores externos impactaram nessa readequação do prazo. A promessa é que São José dos Campos se torne a primeira cidade do Brasil a ter a frota 100% elétrica. Alguns veículos foram substituídos e já circulam pela cidade. No total, são 400 novos ônibus elétricos. E os ônibus elétricos aqui na cidade de São José dos Campos serão operados pela empresa Urban, em um contrato estimado em 2,7 bilhões de reais ao longo de 15 anos. A publicação do edital para a contratação dos ônibus também teve atrasos. Inicialmente, ele seria publicado em 2025, mas foi finalizado neste ano. As empresas Expresso Maringá, Joseense e Aviação Sáenz Penha operam o transporte público na cidade com contrato emergencial. 7h02. E a IVE, empresa da Embraer com sede em Taubaté, responsável pela fabricação do carro voador, atingiu a marca de 50 voos de testes, todos considerados bem-sucedidos a partir dos protótipos de engenharia. Os testes somam 2 horas de voo, o primeiro deles em dezembro do ano passado. Os voos produziram dados sobre o desempenho e comportamento dos sistemas do carro voador, além de avanços na busca pela certificação da aeronave. 6 novos protótipos devem começar a ser produzidos ainda este ano. Manda sua mensagem para cá, o nosso número é o 99716-8021. Como assim? Eu não posso esquecer desse número que é importante para mim, para você, para todos nós. Você conversa comigo, salva o número aí no seu celular e escreve para a gente. Claro, sempre bom contar com a sua companhia, com o seu carinho. Adriano em Taubaté, boa noite. Eu queria entender como os pais deixam uma menina de 12 anos sozinha numa praça. É muita negligência dos pais também. Participação do Adriano em Taubaté. Rosário em Santo Antônio do Pinhal. Boa noite, Otávio Baldin. Parabéns pelo nosso Amácio Mazarope. Você e o Vandivenino são nota 10. Silvia e Rosário Lima de Santo Antônio do Pinhal. Valeu. O casal ligado com a gente. Carlos Santos em Jacareí. Boa noite, Otávio. Eu e meus netos João e Felipe estamos assistindo o BC aqui no Vila Garcia. Valeu, família. Ligada com a gente lá em Jacareí, no Vila Garcia. Muito bem. Os caminhos do motorista e informação das estradas. Falamos dele na nossa mensagem do WhatsApp. É a vez do nosso querido Vandivenino, que chega mais aqui com a gente, direto do estúdio da Rádio Band Vale FM, para atualizar a vida de quem passa pelas rodovias que cortam a nossa região. A audiência do pessoal ligado com a gente lá na Serra da Mantiqueira, hein, Vande? Temos um casal que é super nosso fã, adora a nossa dobradinha aqui de todas as noites. Atualiza pra gente então, Vande, a vida do motorista neste início de noite. Boa noite para você. Boa noite, Otávio. Boa noite para a Silvia e a família lá na Serra. Boa noite a todo o pessoal de casa também. Olha, trânsito intenso do quilômetro 107 em Taubaté pela pista expressa segue dessa forma até o quilômetro 111, que é a saída para a rodovia Oswaldo Cruz ali em Taubaté. Trânsito congestionado pela rodovia Dutra devido a um acidente envolvendo um veículo de passeio com uma vítima leve. Foi um capotamento que ocorreu pela pista expressa hoje à tarde. Ainda há reflexo desse acidente do quilômetro, olha só, 129 ali próximo ao trem Caçapava ao quilômetro 138 próximo ao Parque Tecnológico, onde ocorreu esse acidente no período da tarde.
Pela rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, temos trânsito intenso em São José dos Campos, trânsito carregado do quilômetro 144 ao 147, acesso para a região do Jardim Paulista pela pista expressa da Dutra. Já no sentido ao Rio de Janeiro, trânsito intenso em São José dos Campos pela rodovia Dutra, do quilômetro 147 ao 143, próxima saída para Vista Verde. Em Taubaté, no sentido Rio de Janeiro da rodovia Dutra, tem trânsito lento, pontos congestionados do quilômetro 122 até o quilômetro 109 pela pista expressa nessa noite de quinta-feira. E a travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando agora com 4 embarcações, com 45 minutos de espera em São Sebastião e 90 minutos de espera para que aguardem Ilhabela. E a travessia continua sendo feita de maneira muito lenta devido à maré forte e ventos fortes que assolam o litoral norte nesta quinta-feira. Eu volto com você, Otávio. Valeu demais, Vande, pelas informações. 7 horas e 5 minutos. O governo federal quer liberar 7 bilhões de reais do Fundo de Garantia para reduzir o endividamento no país. O Leandro Sampaio tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você também, boa noite para todos que estão com a gente aqui no Band Cidade, segunda edição. Olha só, cerca de 10 milhões de pessoas devem ser beneficiadas caso este estudo do governo federal avance. Cerca de 7 bilhões de reais devem ser liberados, então, do Fundo de Garantia. Agora, o Ministério do Trabalho, viu, Otávio, estuda a liberação desse recurso para reduzir o endividamento dos brasileiros. Agora, segundo o governo, o dinheiro deve beneficiar os trabalhadores demitidos que aderiram ao saque aniversário. Agora, em fevereiro, o número de inadimplentes no Brasil chegou a 81 milhões de pessoas. Pessoas com idade entre 41 e 60 anos representa a maior fatia da população com nome restrito, 35%, viu, Otávio? O projeto ainda não tem data para liberação e, é claro, a gente continua acompanhando. É com você no estúdio. Valeu, Leandro, pelas informações ao vivo. Acompanhamos essa possibilidade de um dinheiro extra na conta. Eu vou para o intervalo agora, você continua comigo, Band Cidade volta em instantes. Imagens ao vivo, lá de Taubaté. Faz 23 graus na cidade neste momento. Manda sua mensagem para cá, o nosso número é 997168021. É a pausa para o nosso cafezinho. Você sabe como é, né? Estamos também na internet, é só acessar bandvale.com. Hora certa para você, 7 horas e 7 minutos. Se repara só na imagem, trânsito travado na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, ali no trecho em Taubaté. Eu volto em instantes. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Já aconteceu de você estar pegando aquele bronze e de repente você não acredita no que vê. O carro dos seus sonhos passa puxando um banhista. Aquilo ficou na minha cabeça na hora de dormir, já contando o carneirinho. O carro novo fura a fila do rebanho do nada. Decidi buscar ajuda profissional na terapia e contar que o carro novo não saía da minha cabeça. Mas por São Freud, meu terapeuta virou carro novo. Aí decidi realizar meu sonho. Diz aí, locutor. Tire seu carro novo da cabeça e coloque na sua garagem. A Vinac tem um consórcio certo para você. Vem realizar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Leve a sua saúde a sério. Cuide melhor de quem você ama. Compartilhe as suas conquistas. Prepare bem quem virá depois de você. Ande sem medo e descubra todo dia uma nova forma de caminhar ou de correr. Assim, não importa a sua idade, você sempre estará em fase de crescimento. Jacareí, 374 anos. O bairro Santa Teresa, em Taubaté, foi escolhido para um simulado de emergência que testou a resposta das equipes em casos de deslizamento de terra. A ação foi baseada em um cenário real: as fortes chuvas que atingiram a região no início do ano e deixaram moradores em alerta.
Em fevereiro deste ano, Santa Teresa foi um dos bairros afetados pela chuva. A água invadiu casas e alagou ruas. A dona Marinalva mora no Santa Teresa há mais de 20 anos e nunca tinha visto uma tempestade como aquela. Foi a primeira vez, né, que inundou tudo. Nunca teve isso aqui, não. Durante o tempo que eu moro aqui, não. Primeira vez. Muitas amigas minhas que perdeu tudo. O simulado faz parte do Plano Municipal de Contingência e tem como principal objetivo preparar a cidade para situações de risco. Toda a operação envolve diferentes forças de segurança e emergência que atuam de forma integrada para testar o tempo de resposta e a eficiência dos protocolos. Esse ano, né, especialmente, a gente teve várias situações aqui de alagamentos pelo bairro, porém, aqui a rua Rafael Baroni é um dos pontos de interesse, área de risco da Defesa Civil, está cadastrada no nosso PMRR e sempre que há um acumulado de 80 milímetros ou mais durante um período de 72 horas, as nossas equipes vêm até aqui para fazer esse monitoramento, porque há o risco de movimento de massa real aqui nesse local. Na encenação, tudo começa com o alerta de um morador, depois de uma chuva de mais de 120 milímetros que movimentou um trecho da encosta. Com o chamado, a Defesa Civil chega primeiro e inicia a evacuação das casas próximas, batendo de porta em porta e orientando os moradores a deixarem a área de risco. Aqui, de acordo com a simulação, estava esse carro estacionado. Dentro dele, um homem, um motorista, vítima que morreu no local. E ao lado, sua esposa, uma mulher que teve que ser socorrida com ferimentos graves. O resgate mais delicado foi o da vítima em estado grave. Por isso, o helicóptero Águia foi acionado e saiu de São José dos Campos, chegando aqui em Taubaté em cerca de 15 minutos. A vítima, que estava no banco do passageiro, foi levada para o hospital regional. Essa diferença de tempo e resposta normalmente costuma fazer bastante diferença e é um dos principais motivos de utilizar o helicóptero no salvamento. Um grupo de orcas foi avistado em Ilhabela. Segundo pesquisadores, existe uma população de orcas que vive na costa sudeste e, vez ou outra, surge pelas bandas do litoral norte. Elas se alimentam de raias, pequenos golfinhos e não oferecem risco para o ser humano. Um belo espetáculo da natureza, registrado então em Ilhabela, no litoral norte. Bonito demais, né? Esse registro, imagens lindas. Olha só, o balé das orcas, coisa bonita. O seu recado vem pelo 997168021, você conversa comigo, conta pra mim os problemas do seu bairro, mostra pra gente o descaso do poder público na sua cidade. A sua participação é muito importante e constrói o nosso jornalismo aqui da Band. Leandro Correia, em São José dos Campos. Oi, Otávio, boa noite. Sempre eu, minha mãe e meu irmão íamos ver o Mazzaropi no antigo cinema, ali na Avenida São João. Hoje, Mazzaropi completaria 114 anos. Logo mais uma reportagem especial sobre o Mazzaropi, lá em Taubaté. Fomos até o museu dedicado ao Mazzaropi. José Roberto em Ubatuba, boa noite, Otávio, parabéns pelo jornal. O meu avô trabalhou no filme do Mazzaropi, o corintiano. Maravilha, hein, José Roberto? Filmaço do nosso eterno Jeca, o corintiano, olha só. Messi em Taubaté, Mazzaropi nos deixou um legado riquíssimo, festejar sempre. Com certeza, 114 anos, hein? Comemoraria o nosso ícone do cinema nacional. E o Luiz Antônio, lá em Taubaté, boa noite, Otávio. Eu, minha filha Letícia e a xereta, o Luiz Antônio ontem prometeu, cumpriu, ontem não, esses dias, de mandar o registro da xereta. Olha só, estamos aqui nos atualizando com as informações do Band Cidade. Que linda a xereta! Beijo, família, olha só que belezinha. Curtindo uma boa a gente também. Band Cidade vai para o intervalo e eu volto já com mais informações da nossa região. Você fica comigo, 7 horas e 13 minutos, até já. Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, isso é desgaste nas articulações. Condricart tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricart todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida. Viva melhor com Condricart. Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia. Medicamento mais barato? Economize comprando na Ultrafarma. Tanto de coisa que eu tô levando, daria em média R$1.000.
Eu paguei R$155. Por isso que a gente vem aqui, né? Pra ter um desconto melhor, né? Ia gastar quanto, tem ideia? R$1.100. E aqui você consegue gastar quanto? Eu gastei agora 480. Ajuda muito quem é aposentado. Compre pelo site ou pelo aplicativo. Ultra Farma, tá no coração da gente. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte tem dono na Band Vale. Eu, Lucas BZK e Bernardo Baitelli entramos em campo para falar de tudo que movimenta o mundo esportivo. É futebol, é bastidor, é opinião sem medo e com muito bom humor. Se é polêmica, a gente debate. Se é jogo grande, a gente analisa. Donos da Bola, de segunda a sexta, meio-dia. Aqui o esporte não para. Os Donos da Bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Em Taubaté, a memória de Amácio Mazzaropi segue mais viva do que nunca. Para celebrar os 114 anos do artista, uma programação especial reúne cinema, cultura e muita nostalgia no museu dedicado ao cineasta. Quem passa por lá entra em contato com a história de um dos maiores ícones do cinema brasileiro. Mesmo após mais de um século, o comediante e cineasta Mazzaropi segue vivo na memória do público. No cinema do museu, o artista ainda arranca risadas. O Vladimir é fã do Jeca Tatu e carrega no peito uma medalha com o personagem que marcou a adolescência dele. Voltar bastante no passado, porque eu tive o Mazzaropi foi uma pessoa muito presente na minha juventude, né? E então tá vendo de perto aqui alguns dos objetos, a história dele contada aí desde o início pela guia de turismo foi muito legal, emocionante. Nós criamos o Cineclube Mazzaropi, com o nome do Mazzaropi, em homenagem ao Mazzaropi, por ele ser brasileiro, para a gente valorizar o nosso cinema nacional. Mazzaropi nasceu em São Paulo em 1912, mas foi no Vale do Paraíba que se formou artista. Em Taubaté, viveu a cultura caipira que marcou sua carreira como ator e cineasta. Quem visita o Museu Mazzaropi hoje se encanta. São títulos de filmes escritos por ele, máquinas utilizadas em suas produções e até o quarto do caipira, que fazem qualquer um voltar no tempo. Nunca tinha assistido um filme, mas conhecia a história dele sim. Eu achei muito legal também, e ainda mais assim, a história do cinema brasileiro, onde tudo surgiu. É muito legal também mostrar para nossas filhas a história. Deu pra ver a personalidade dele, né? Bem brincalhão, bem também assim, inteligente. Aqui no museu, a história de Mazzaropi vai além do riso. Em cada detalhe, o público conhece os bastidores da história do Jeca Tatu. Itens e cenários remontam toda essa trajetória. Um convite à celebração dos 114 anos de aniversário de Mazzaropi. A Semana Mazzaropi segue até dia 12 de abril com entrada gratuita. A programação tem oficina, cinema e, no fim de semana, shows e apresentações. A expectativa é de mais de 3.000 visitantes. Esse ano a gente está direcionado com um tema de circo, porque foi o primeiro palco do Mazzaropi, né? E o Mazzaropi nunca abandonou o circo, né? Mesmo fazendo filmes, ele fazia os testes das piadas no circo, porque ele tinha esse contato imediato com o público. E o Jeca também ganha vida fora das telas. O Mazzaropinho, interpretado por Pedro Rogério, mantém a tradição do artista, uma estrela que continua a brilhar e inspirar gerações. A turma disse que o Brasil é sem memória. Não é sem memória, não. A gente tem memória, sim, mas ela deve ser divulgada, ela deve ter acesso, né? As crianças, os jovens, a terceira idade mata a saudade. E a nova geração, na qual o Pincru, né, conhece e se inspira nesse grande gênio. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Com tanta dificuldade, quase sem nenhuma tecnologia, Mazzaropi conquistou o Brasil inteiro e os filmes dele são verdadeiras obras-primas. E continua aí, né? Pra gente manter viva essa memória. Viva Mazzaropi! Simbora! Esse foi o Band Cidade de hoje. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Logo depois, as emoções da novela Guerra das Rosas, a partir das 8h30. E ainda hoje uma dobradinha, com Linha de Combate e Dona Beija,
para fechar a programação da Band desta quinta-feira. Para conferir outras informações da nossa região, é só acessar bandvale.com. Boa noite para você.